Olá, tudo bem? Hermano aqui. Hoje eu vou conversar com você neste vídeo sobre um tema que eu nunca falei aqui no canal e que surgiram várias perguntas. Já faz um tempo que as pessoas me perguntam sobre isso e hoje eu vou trazer um vídeo aqui respondendo uma pergunta de uma pessoa que fez a seguinte pergunta para mim. E essa pergunta vai ser, quem sabe, o start para uma série falando sobre esse tipo de transtorno, tá? Olha só a pergunta dela. Boa tarde, irmão. Amo seus vídeos. Gostaria que você me desse um norte sobre narcisistas, porque todos os vídeos que vi dizem que não tem cura, porque o narcisista não tem interesse nenhum de mudar. E Deus cura a si mesmo se orarmos? Bom, primeiro eu quero te agradecer por essa pergunta, né? Veio uma boa hora, já que era um assunto que eu estava querendo abordar aqui no canal já tem um tempo, de como a gente pode agir no mundo, entendendo também que existem alguns traumas, alguns bloqueios e alguns distúrbios que é importante a gente entender sobre isso, né? Ela falou sobre a questão, né, de narcisismo. Como terapeuta que sou, eu sempre abordo esse conteúdo, né, nas minhas conversas, nos momentos em que eu estou de fato dando conselho e observando situações. Mas para você que está chegando agora no canal, que ainda não é inscrito, eu vou te pedir para você já aproveitar, né, se inscrever para não perder os vídeos, né? Deixar o seu like e eu quero te convidar para ser um apoiador aqui do canal Dicas do Hermano. Você apoia a gente aqui através dos likes que você dá, se inscrevendo também, nos deixa relevância, né? Compartilhando, comentando, mas você pode também apoiar esse canal sendo um apoiador financeiro, um mantenedor desse canal. Você pode nos abençoar com o seu Valeu Demais, que também é uma ferramenta do YouTube, né, que disponibiliza para a gente. E se você de tudo não conseguir fazer nenhum tipo dessa contribuição, por algum motivo, você pode entrar em contato comigo, que aí eu te passo um Pix, alguma coisa para você estar nos abençoando. Peço para que Deus abençoe cada dia mais a vida daquelas pessoas que semeiam na minha vida também. Tá? Eu sou um bom recebedor de tudo que vocês enviam aqui. Uma outra maneira de você apoiar o meu canal é estudando comigo nos meus treinamentos. Os links estão aqui na descrição e também aqui nesse QR Code aqui você pode estar estudando comigo, ok? Então vamos lá, ela fez uma pergunta sobre o narcisismo, né? O que é um narcisista, né? O que é uma pessoa narcisista? É importante a gente dar uma prévia aqui para você entender que existem algumas características que a gente tem que analisar. Bom, narcisismo, ele pode ser tanto algo que nasceu com o indivíduo, né? Uma patologia ali, que é o transtorno mesmo instalado, que a pessoa nasce com esse transtorno narcísico. Tem a pessoa que desenvolve isso ao longo da vida, através do que ele viveu na infância. E existe aquele que já está numa característica mais de psicopatia, né? A pessoa que é um psicopata, ele já nasce com uma falha, vamos dizer assim, neural. Algo que não tem nesse indivíduo. Por exemplo, as emoções, questões de ponderar, né, culpa, não tem afeição por ninguém, que é uma pessoa de fato que nasce com problemas no próprio cérebro mesmo, né? Não tem aqui algumas funções límbicas que a maioria das pessoas tem. Essa pessoa, ela não tem muito o que fazer porque falta, como eu disse, alguma coisa, falta um parafuso mesmo nessa pessoa e infelizmente ela nasceu sem muitas características que possa ter uma afinidade. Um psicopata, ele nasceu psicopata e vai morrer psicopata, né? Embora se tente tratamento, se tente fazer algumas questões para que ele mude, é um pouco mais complexo porque ele de fato não tem essa habilidade de entender, de se comover, de ter empatia. Ele pode sim ser um psicopata narcisista, mas não são todos os narcisistas que são psicopatas. É importante, né, ter essa diferenciação, porque você vê uma pessoa com traços narcisistas e aí você pode falar, esse cara é psicopata porque ele tem traços narcisistas. Não necessariamente, não é desse jeito que você identifica uma pessoa narcisista. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre psicopatia, né?
para que não fique muito extenso, mas se esse é um assunto que te interessa, eu quero saber no seu feedback se realmente a gente traz um pouco mais desse conteúdo aqui, tá? Eu acredito que tanto o narcisista que já tem essa patologia, né, que é de fato uma pessoa já narcisista mesmo, e tanta pessoa que tem traços, se eles tiverem a consciência, conseguir identificar, que é muito difícil uma pessoa que é narcisista a assumir isso, caso acontecesse de uma pessoa identificar, né? Tem sim casos de pessoas narcisistas que são narcisistas e que sabem que são e estão em tratamento. Então isso vai ser um tratamento pela vida toda. Vamos lá, vamos botar aqui alguns traços narcisistas aí, né? Pessoas que manipulam muito, pessoas que gostam de sempre ser o centro da atenção. Pessoas que, de fato, veem os outros sempre como escravos, capachos. Eles se acham muito inteligentes, e muitos são mesmo inteligentes, mas eles se acham tão inteligentes que os outros não é nada perto deles, e que a opinião do outro nunca, jamais vai estar em questionamento ali, porque ele não aceita. Né? Uma pessoa com traço narcisista, ele tende a não te ouvir, né? Numa relação, por exemplo, de marido e mulher, um homem, uma mulher que é narcisista, ele tende a não te ouvir. Por quê? Não é porque você não é importante ou porque você não tem nada para oferecer, é porque eles não querem saber de que você quer falar. Eles não querem o seu conselho, eles não querem que a sua ajuda. Por quê? Porque você não pode ajudá-los de acordo com a mentalidade deles. Então, é um transtorno que a pessoa tem, que na verdade é uma fuga, né? É uma barreira que a pessoa tem ali para se proteger, porque na verdade uma pessoa que tem traços narcisistas, ele adquiriu isso na primeira infância, bem provável na primeira infância, no máximo na segunda infância. Então aconteceram questões na vida dele quando ele era criança que feriu essa criança. Eu tenho vídeos aqui falando sobre a criança interior ferida, né? Se você não viu esses vídeos, você pode garimpar aqui que você vai encontrar vídeos relacionados a isso. Então, aconteceu algo na infância que causou muita vergonha para essa criança, ou muita privação, ou até mesmo uma falta de permissão, e maneiras que fizeram com que ele se trancasse dentro dele com uma dor muito grande. E essa pessoa cresce se protegendo dos outros, se protegendo das situações que causaram esses traumas. E o problema é que ele vive uma falsa personalidade que já não é dele, então ele assume uma outra identidade, é como se ele fosse uma outra pessoa. O tempo todo ele tenta lutar contra esse trauma, né? Mas é de uma maneira inconsciente. Não é algo assim que a pessoa fala, não, eu sofri muito na minha infância, fui privado de muitas coisas, passei muitas vergonhas e tal, e hoje eu não quero. Não é consciente. É a criança interior que foi ferida e está dentro de um cofre, protegida, para que não haja danos mais, para que ninguém faça com que ele sofra mais, ele ou ela. Então, ele desenvolve essas características de manipulação, né? A pessoa ela quer que você sempre faça o que ela quer, porque na época ela não tinha essa permissão de fazer, ela foi privada de realizar os desejos, de realizar os sonhos. Então, ela agora espelha em você, que é a vítima, ou na vítima, né, que tá perto dela, espelha o que ele sofreu. E se você tem as características que feriram essa criança, você torna-se uma vítima. Ele vai fazer o possível para que você se sujeite a ele, tenta, na verdade, tirar a dor do passado, que nunca vai sair, mas que aí ele espelha em você ou na pessoa que está próximo a ele ou a ela. É uma maneira de dizer o seguinte interiormente: bom, eu sofri quando era criança, me fizeram passar por vergonha, privação, mas agora não. Agora eu estou por cima e as pessoas que vierem a mim, elas vão me servir.
elas vão ter que se sujeitar a mim. Então, tudo que ele faz, ou que ela faz, né, no caso o narcisista, é para o bem próprio, é para tirar proveito, né, o que nós chamamos de suprimento narcísico. Aquela alusão ao vampiro dos filmes é bem isso, né? O narcisista é um vampiro, ele quer sugar o sangue da vítima até que não exista mais nada que ele possa ali suprir. Então, quando chega nesse momento em que ele não tem mais nada de que tirar da vítima, né? Então você não serve mais para ele, aí vem um momento do descarte, né? Ele literalmente descarta aquela vítima. Os relacionamentos com um narcisista é bem clássico, né? Como nós podemos identificar isso? Porque são padrões. Eu já fiz vídeos aqui no canal dizendo sobre padrões cerebrais que se repetem, né? Nosso cérebro, ele é uma máquina de repetição de padrões e ele se repete. E também na questão psicológica, a gente pode identificar padrões de certos traumas infantis que vão se repetindo ao longo do tempo. E quando você encontra um narcisista, você vai ver os mesmos padrões repetindo nos outros. Então é como se fosse criados em série, né? Imagina aí vários bonequinhos, todos criados em série. É claro que uns são mais malvados, outros são mais maquiavélicos, outros são mais tranquilos, mas num geral, numa visão geral, existem alguns padrões que você identifica, para você identificar se essa sua amizade é narcisista, se esse seu relacionamento é com um narcisista, né? E um dos padrões muito clássicos de uma pessoa que é narcisista é quando ele encontra o seu oposto, né? A gente sempre fala na lei da atração que você atrai mais do mesmo, né? E nesse caso de distúrbios de personalidade, de traços de personalidade, no caso do narcisista, ele tem um filtro muito específico para pessoas que são dependentes emocionais ou codependentes emocionais. O que é isso? Uma pessoa que também sofreu na infância, como ele, que também teve rejeições, como ele, mas que de alguma maneira ela inverteu esse trauma e ela não se tornou uma narcisista ou um narcisista, mas ela se tornou uma dependente emocional. Por quê? Porque quando era criança não teve um abraço, quando era criança não ouviu, eu te amo, filha, você é importante, você é uma pessoa amada, o pai está aqui para te abraçar, né? Todas essas questões que eu falo de criança interior ferida que forma alguns traços de distúrbios de personalidade, né? Então, essa pessoa que é dependente emocional, ela pode ter sofrido exatamente a mesma coisa daquele que se transformou num narcisista. A diferença é a intensidade que cada um sofreu e a maneira como cada um deles olharam para os traumas. Mas independente de como eles se tornaram agora, os traumas fizeram com que eles fossem pessoas diferentes, de uma maneira que eu vou me proteger. O narcisista, ele protege-se sugando, manipulando e humilhando a pessoa. O dependente ou codependente, ele também se protege tentando buscar o que ele não teve na sua infância. Então ele busca amor, compreensão, carinho, palavras de ânimo. E o que acontece é que quando um narcisista, um homem narcisista ou uma mulher narcisista, identifica um codependente, que também são traços que se repetem, ele logo é um prato cheio para o narcisista. Então, quando ele vê uma pessoa que trabalhou, é bem-sucedido, ou bem-sucedida, mas que tem traços que identifica padrões de uma dependência emocional, essa é a vítima, né, que nós chamamos. Ele mira a vítima. Então, ele é atraído pelo seu correspondente oposto, vamos dizer assim. A pessoa que está buscando por amor, por carinho, por aceitação, né? E ele que não teve amor, não teve carinho, não teve aceitação, também entende isso. E o que ele faz? Aí ele enche essa pessoa de amor. É chamado inicial de love bomb em inglês, que é bombas de amor. E aí a codependente, isso acontece muito entre homens e mulheres, mas mulheres também são narcisistas, né? Vamos botar aqui algo parecido, mais clássico, né? Que é
um homem e uma mulher. O cara narcisista, quando ele identifica uma codependente, uma pessoa dependente emocional, ele já sabe do que ela precisa. Né? Muitas vezes é falta de pai, falta de amor, falta de elogio. Então ele começa a falar, nossa, como você é linda, como você é inteligente. Eu nunca conheci pessoa tão inteligente como você, como seus cabelos são lindos. E se a pessoa ela já é uma bem-sucedida, trabalha em uma repartição pública, ou é professor, ou é psicólogo, até psicólogo cai na mão de narcisista. Ele fala, nossa, como você é uma profissional capacitada, como eu te admiro. E aí essa pessoa, ela pensa dentro dela, achei o que eu estava procurando, né? A mulher fala, amor, eu achei o que eu estava procurando. E aí, se o narcisista não tem muita informação dessa pessoa, ele vai estudar. E ele dispensa ali tempo para poder estudar, né? É estudando a vítima, estudando como ele vai trazer essa vítima para dentro do seu ciclo de sugar, do seu ciclo vampírico de narcisismo. Então ele identifica tudo que ela quer, tudo que ela precisa, e nesse princípio de love bomb, que é o primeiro contato ali, a pessoa diz, encontrei a pessoa que eu estava buscando. Agradece a Deus. Deus, obrigado, porque essa pessoa é maravilhosa. Aí esse narcisista, ele é muito amável com a família da pessoa, muito amável com tudo que relaciona a ela. Elogia todo mundo. Até o momento em que essa pessoa cai na rede, aí, né, parte para o relacionamento. Lá no relacionamento, realmente, aí ele começa a mostrar quem ele é. Porque o narcisista, ele é muito querido para as pessoas que são longe do seu convívio, para as pessoas de fora. Agora, a esposa ou o esposo, que tem uma mulher narcisista, eles acabam convivendo com o lado obscuro. Porque quando ele está com essa pessoa no oculto, nos bastidores, ele vai começar a passar por algumas fases na vida que também são fases que se repetem em todo o traço narcisista. Todo casal narcisista que casa com narcisista passa por isso, né? Primeira fase é, claro, love bomb, amor para todo lado. Nossa, que maravilha. Quando você está dentro de um relacionamento, aí ele começa a passar por um período ali de humilhação, desaprovação, invalidação, né? Se ele admirava a pessoa por ser uma advogada, por ser alguém inteligente, ele começa invalidando tudo que ele validava antes. Aí ele invalida, diz assim, poxa, você não é tão inteligente quanto eu pensava. Às vezes ele faz até em brincadeirinhas, né? Às vezes está assim no jantar e a pessoa fala, eu não sei fazer essa comida, tal, né? Aí ele brinca com a pessoa, mas você uma advogada, mas você é uma psicóloga, uma doutora, uma médica, não sabe fritar um ovo? Eu não sabia que eu achava que você era mais inteligente. Você não é tão inteligente quanto eu pensava. No início começa com brincadeirinhas e tal, a ponto de chega um momento que realmente ele invalida totalmente a pessoa, falando que ela é uma pessoa que ele não esperava aquilo dela, e sempre invalidando até que a pessoa se sinta o lixo. Então, quando ela começa a se sentir o lixo, aí ele começa a se sentir bem, falando assim, poxa, legal, na minha infância... Ele não fala isso, é inconsciente, mas é como se ele estivesse se vingando das pessoas que fizeram bullying com ele quando ele era na escola, por exemplo. Fala, você é burro, você não entende nada. Então ele espelha no outro o que ele viveu, né? Quando ele foi falar algo na escola, os amiguinhos sorriram, deram risada dele, então ele começa a passar isso para o companheiro ou a companheira, que nesse caso é o que nós chamamos de vítima. Então realmente é uma vítima. E essa pessoa vai convivendo com esse narcisista a ponto de se anular. E aí vem, né, a fase do distanciamento de tudo que essa pessoa ama. Ele tira a família, que ele elogiava, ele tira os amigos, e ele vai fazer de tudo para tirar o emprego, para tirar a pessoa do emprego. Mas isso não é nada consciente. Existem pessoas que pensam que é uma coisa assim, que é contra mim, ele está contra mim. Não, mas é algo nele, tem a ver com ele ou com ela, né? Esse processo de
de pisar, de humilhar, tem a ver com o transtorno, não com a pessoa em si, né? Então, aí eu estou falando isso para você entender o que de fato é uma pessoa que tem traços narcisista, né? Porque ela me fez essa pergunta aqui e a gente vai falar sobre isso, né? E aí chega um momento em que a pessoa não consegue mais viver, não consegue mais ser feliz, entra em depressão. E sabe o que acontece? Quando a pessoa está no fundo do poço, aí vem a parte do descarte, né? Que é a parte que ele fala: não quero mais você, eu não te amo mais, você não é aquilo que eu pensava, e acaba abandonando essa pessoa, né? Como um processo mesmo de padrão, né? Primeiro vem o love bomb, vem a casa e tudo, e depois ele vem o descarte. Nesse descarte, ele literalmente deixa a pessoa como a culpada das culpadas. Então ele começa a dizer que o relacionamento não deu certo por conta da pessoa, que ele só está infeliz e eles estão infelizes porque a pessoa mentiu e que a pessoa é mentirosa. Aí começa a inventar mentiras, calúnias, traições que não existiram. Tudo isso faz parte de um padrão mental do traço narcísico. Eu posso uma hora falar mais sobre isso, mas para a gente não estender muito o vídeo, eu vou responder agora a pergunta da menina, para você que só para você entender o que é a questão do narcisismo. Ela perguntou assim, sobre o narcisista: todos dizem que não tem cura, porque o narcisista não tem interesse nenhum de mudar. E Deus cura a si mesmo? Então, você falou certo. Geralmente, um narcisista ou uma narcisista, eles não têm interesse de mudar porque eles não se acham assim. Porque tudo que você falar para um narcisista, ele vai dizer que é você. Tudo que você apontar nele como um defeito, ele vai dizer que você é culpada daquele defeito que ele tinha. Por exemplo, se um narcisista chega e bate numa pessoa, ele vai falar assim: olha só o que você fez eu fazer. Né? Ah, tá vendo? Eu te bati porque você me irritou. Então ele nunca assume o compromisso, a responsabilidade de ser o causador de um problema. Ele não diz assim: desculpa, eu realmente estava nervoso, eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. Não. Aí quando a pessoa diz para ele assim: olha, você tem alguns traços narcisistas, tal, ele fala: narcisista é você. Então ele sempre vai estar te atacando, ele nunca assume nenhum tipo de responsabilidade dos atos, é muito inconsequente. Tudo que ele faz é para sugar você, para sugar a pessoa, para sugar as amizades, e quando ele não consegue, a culpa é sempre da pessoa. Então se ele quer te sugar de alguma maneira, e você não dá suprimento para ele, né? O que é suprimento? A sua emoção, o seu dinheiro, a sua felicidade, o seu trabalho, né? Tudo que você nega para um narcisista, a culpa é sua porque ele está chateadinho. Então, a reação dele, toda vez que você fala com ele sobre um problema, aí a criança que está guardada no cofre vem à tona. Quando você diz não para um narcisista, a criança que está no cofre guardada se levanta. Como assim e tal? Então aí ele tem reações o tempo todo infantil, né? Essas reações são infantis. Então você, quando está conversando com um narcisista sobre o problema dele, o que vem na mente dele não é o que você está falando, é o que ele sofreu. Então quando você está falando do problema, a criança que está ouvindo e fala: é você, eu não sou culpado, você é culpada. E se eu estou mal hoje, é porque você fez isso, fez aquilo. Agora, ela disse que, e Deus, né? Não cura se nós orarmos por ele? Então, o que eu te aconselho a fazer? Né? Eu acredito que se você está num relacionamento assim e não quer abandonar, eu não vou falar aqui para você abandonar, porque não é esse o objetivo aqui, você precisa de orar por você. Porque quando você muda, tudo muda. Então, se você está num relacionamento narcisista, é bem provável que você tenha também algum problema de dependência emocional. Então, qual é o conselho que eu dou no caso de você querer identificar que está em um relacionamento narcisista? Procure um psicólogo e relate isso. Eu estou em um relacionamento narcisista e eu queria que você me ajudasse. O que o psicólogo vai te falar? Você precisa mudar você primeiro, para que você traga a sua identidade de volta, traga a sua autoestima e comece a mudar-se por dentro, certo? Porque ele não vai querer mudar. Agora,
Existe cura? Sim, né? Se a pessoa quiser, né? Porque a pergunta foi bem categórica aqui para a resposta, né? Diz que não tem cura porque ele não tem nenhum interesse de mudar. E Deus cura mesmo assim? Então, Deus não faz nada por uma pessoa que a pessoa não quer. Jesus diz assim: eu estou à porta do seu coração. Aquele que abrir, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e vou cear com ele. Então, ele precisa de uma abertura para entrar. Nem Deus pode fazer algo por você se você não quiser, né? Deus está aqui para te dar alegria, paz, prosperidade, mas se você rejeita isso, a Bíblia diz: rejeitou a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, se apegue-se a ele. Então, por isso que a maioria dos psicólogos e dos terapeutas afirmam que o narcisista não tem como mudar, não tem cura. Não é que ele não tem cura. O que não tem cura é o psicopata. O psicopata não tem jeito porque ele tem um problema de formação mesmo. Agora, o narcisista e a pessoa que tem traços narcisistas, eles podem sim serem acompanhados por psicólogo e podem sim mudar de vida. É claro que eles podem mudar de vida, mas um fator muito interessante eles precisam querer, né? Eles não têm interesse algum de mudar. Se alguém não quer, não tem interesse, nem o psicólogo consegue ajudar. Mas se uma pessoa se identifica com problemas, cara, eu acho que eu tenho esses traços, né? Procurar um psicólogo para me ajudar. Não é porque também você tem alguns traços, você vai já falar, eu sou narcisista. Não. Mas se você vê que é muito clássico, todos os padrões se repetindo, e aí a pessoa identifica isso e quer mudar, sim. Primeiro passo, querer mudar. Que no caso de um narcisista, eles não... É muito difícil, 99,9% não aceita porque eles se acham superiores o tempo todo. Então, para uma pessoa que se acha superior, reconhecer que precisa mudar é muito difícil, mas não é impossível. É isso que eu queria deixar claro aqui. Não é impossível, tá bom? Então, se uma pessoa que tem traços narcisistas e você continuar orando para que ele reconheça, sim. Então, um dos segredos é ore para que ele reconheça. Se você ora para Deus, Deus, muda ele. Não, essa oração não vai funcionar, porque Deus só muda a pessoa que quer mudança. Então, qual é a sua oração nesse caso? Peça para Deus dar luz ao coração dessa pessoa, desse indivíduo, se for homem ou mulher. Você peça para Deus dar luz a isso. Aí, para que ele identifique isso, aí ele fala, cara, preciso de ajuda. Aí sim Deus entra. Você precisa de ajuda? Então eu vou te ajudar. Aí coloca um psicólogo na vida dele, um terapeuta, uma pessoa que pode direcioná-lo na melhor maneira possível. Então, o passo é ore por ele. Porque se ele não quiser, nada pode mudar. Por isso que é falado muito que não tem cura, que é impossível o narcisista mudar, porque ele de fato ele não quer, não tem interesse, né? Então, é justamente por isso que que os psicólogos e os terapeutas afirmam que não tem mudança, né? Mas no caso de sim, se a pessoa não é um psicopata e ele é apenas narcisista e reconhecer, né? Reconhecer que ele precisa mudar, que ele precisa de ajuda e buscar por ajuda, ele tem solução sim. Ele vai viver sempre com essas questões de voltar a pensar, mas se ele tiver uma ajuda, ele fala, poxa, eu não posso pensar assim, porque senão eu vou agir diferente com o meu cônjuge, eu vou agir diferente com as pessoas, então aí ele vai com a ajuda conseguir sim melhorar a sua vida e até mudar de vida e aí ter uma nova vida a partir de então, né? Então eu acredito sim que há cura para um narcisista desde que ele queira e desde que ele busque ajuda, né? Bom, eu sinceramente espero que esse vídeo traga alguma luz para você. Eu sei que foi um vídeo meio cheio de informações, porque eu não trago muito esse conteúdo aqui. Nós podemos falar sobre esse conteúdo em um outro vídeo mais abertamente, se isso for, é claro, de interesse comum de todos, né? E eu acredito que é importante você identificar se você está nessa situação e mudar, né? Tentar pelo menos ajudar a pessoa de longe. De perto você vai ser sempre a vítima. Então ore por ele, é o que você pode fazer. Nada mais você pode fazer a não ser oração. Porque ele não vai ouvir as suas conversas. Ele só vai ouvir se Deus mandar mesmo um anjo, só se Deus abrir a mente dele.
Eu acredito que Deus pode fazer isso. Então ore por ele, mas se você precisar se distanciar um pouco por um tempo, faça, tá bom? E eu vou pedir para você deixar o seu feedback aí, o que você achou desse vídeo, tá? O que esse conteúdo agregou para você, se de fato teve alguma relevância para você, diz aí o que você achou, se tem alguma sugestão mais, estamos aqui para conversar sobre isso, tá bom? Você pode me apoiar aqui, como eu disse no início, tanto clicando nos links aqui abaixo, quanto também acionando aqui, né, o QR Code, tá bom? Bom, espero que esse conteúdo tenha agregado valor para sua vida. Eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.